O cristão e o hipócrita descoberto. Parte 13, dia 10 de junho de 2025. Quem impunha os porretes contra a vontade corrupta e a combate com o fogo e o terror de uma lei santa, ou, no máximo, entre uma ligeira inclinação da vontade e as inclinações corruptas reinantes. 3. Que uma pessoa pode estar em grande preocupação com seu estado e ainda ser apenas um cristão na letra. Como é possível que homens que vivem sob a clara luz do Evangelho possam ter alguns toques disso? Félix ficou tão perturbado com isso que tremeu. Atos 24, 25. Simão Mago, Atos 8, 24. A conversão começa aqui no trabalho de convicção, mas muitas vezes para aqui e não vai mais longe. Oséias 13, 13. Mas direi mais do que isso. Uma pessoa pode ter tal exercício em seu espírito sobre o seu estado e pode ser levado de um passo para outro, tanto que, aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros, pode ser tomado para a obra de conversão e ainda assim ele é cristão apenas na letra e não no espírito. Assim, por exemplo, ele pode ter uma obra de lei em seu espírito e ainda assim pode não ser um verdadeiro cristão. Faraó e Félix não tinham profunda convicção, e não foi Judas picado no coração sob o sentimento de sua culpa? Escrúpulos legais de consciência podem encher um homem ou uma mulher de terror, tristeza e ansiedade, por causa do pecado, que apesar de tudo, nunca é trazido a Cristo. O apóstolo nos diz, Gálatas 4, 24, que a lei gera a escravidão. A aliança das obras gera filhos, mas eles são filhos de escravos, isto é, escravos, não filhos em sua obediência a Deus. Há muitas dores de consciência no mundo que, embora possam ser tomadas como dores do novo nascimento, nada mais são do que dores da segunda morte. A questão está aqui. Ou a ferida que o hipócrita recebe é muito profunda, como é o caso quando leva a pessoa ao desespero total, como fez Judas, de modo que ele não fechou, nem fingiu fechar com Cristo, ou então não é profundo o suficiente, de modo que o trabalho é prejudicado, sendo apenas superficial. E ele é como a pessoa que, sem alicerce, edificou a sua casa sobre a areia, e a tempestade, sempre que surgiu, a varreu. Lucas 6, 48. Entre esses dois extremos, no meio do caminho, continua-se o trabalho de fazer um cristão em espírito, e não apenas a letra. O caso de desespero total é manifesto, mas para mostrar aquela profundidade da ferida da alma que resulta na conversão, que está faltando naquilo que só resulta no tornar-se cristão na letra. Considere a natureza dessa ferida que é dada na obra da graça. 1. Leva a alma a contentar-se em separar-se de todo o pecado e aceitar a Cristo em quaisquer termos. Oséias 14, 2. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe, tira toda a iniquidade e recebe-nos graciosamente. Assim daremos os bezerros de nossos lábios. Atos 9, 6. Senhor, o que você quer que eu faça? Disse Paulo, trêmulo e atônito. O homem se contenta em expor o pecado do olho direito, para que o Senhor o arranque. E a mão se contenta em expor o pecado do olho direito,
para que o Senhor o arranque, e a mão direita para que seja cortado. Mas o hipócrita, com todo o seu exercício da alma, nunca chega a esse ponto. Ainda há alguém que tem um viés do coração ou outro, que ele nunca se contenta em corrigir. Sempre há algum ídolo de ciúmes a ser poupado, algum particular ou outro nos termos da salvação de Cristo, a qual ele não pode se submeter. Marcos 10, 21. 2. A ferida vai até a raiz do pecado na alma, ou seja, o pecado de nossa natureza. Jeremias 4, 3, 4. Pois assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: rompei os vossos poucios e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios dos vossos corações. Homens de Judá e habitantes de Jerusalém, aquele que é humilhado apenas pelos pecados de uma vida perversa e algumas concupiscências particulares no coração, que é o máximo da realização do hipócrita, nele o calcanhar da serpente pode ser ferido, mas não sua cabeça. O pecado de nossa natureza é o grande pecado reinante, e na obra da graça o Senhor o atinge particularmente e faz a alma sentir o peso intolerável disso. Romanos 7,24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas enquanto a corrupção do coração não for tocada, enquanto o homem recuperar a sua paz, seu pecado recuperará sua força. 3. A ferida traz à alma um senso de sua absoluta necessidade de Cristo e toda a sua salvação para a justificação e também para a santificação. Esta é a questão do exercício bondoso da alma, a saber que assim uma pessoa se torna pobre de espírito, ou que o exercício do hipócrita nunca o leva a. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do paraíso. O exercício correto da alma leva um homem e uma mulher de si mesmo a Cristo para a justiça. Enraiza sua confiança em si mesmo, em seus melhores deveres e disposições, e etc. Quebra o casamento entre ele e a lei, para que ele possa se casar com Cristo sem qualquer coisa para recomendá-lo. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, contudo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo em a carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele também depende de Cristo para a santificação, sendo persuadido de sua total incapacidade de fazer qualquer bem. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por toda bênção e maravilha que tem feito na minha e nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.